Olá, sejam bem-vindos à RTA Podcast. É um espaço para discutir ciência, tecnologia e os desafios da agroindústria brasileira e mundial. Esta é uma iniciativa da Revista Técnica da Agroindústria, juntamente com a SBCTA, com o Programa de Pós-Graduação Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFRJ e do Programa de Ciência e Tecnologia em Alimentos da UTFPR. Tem uma produção do Espaço Conagrão e do Pod Studio para a nossa conversa de hoje. Eu sou o professor Luciano Luqueta e nós vamos conversar sobre um tema urgente e de impacto global. E temos a presença aqui de uma professora ilustre pesquisadora para falar sobre esse tema. A presença de microplásticos na nossa cadeia alimentar. Como eles chegam até nós? Quais riscos representam a saúde? O que a ciência está fazendo para combater esse problema? Para isso, a convidada de hoje, a professora Eliane Teixeira Márcico, ela é especialista na área. Seja bem-vinda, professora, para a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas aí, muito obrigada pelo convite, professor Luciano. Para nós termos uma ideia sobre este tema, vamos falar um pouco disso com professoras, mas antes disso, os microplásticos estão cada vez mais presentes nos ambientes terrestres, aquáticos, chegando inevitavelmente nos alimentos. Então, essa contaminação levanta questões sérias sobre a segurança de alimentos, sobre a saúde pública, sobre sustentabilidade. Então, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais, desde a questão de contaminações e até chegar nas inovações, na prevenção, o que está sendo feito em termos de pesquisa, em termos de prevenção. A professora Eliane, que está conosco hoje, é professora titular do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Fluminense. Ela é médica veterinária, com doutorado e pós-doutorado em segurança alimentar. A sua expertise, então, abrange o controle físico-químico de produtos de origem animal, elementos e traços e aminas biogênicas, com atenção e atuação destacada em pescados e derivados. Atualmente é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal da Federal Fluminense, e, além disso, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola de Engenharia de Alimentos da UFG. Professora, como começou essa história com este tema? Quando despertou para o trabalho ainda na graduação, pós-graduação, um tema tão importante como esse? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite de estar participando aqui com vocês. Eu acho fundamental essa iniciativa para que a gente consiga colocar todo o segmento da sociedade dentro desse contexto, porque ninguém faz nada sozinho, nem a nossa própria saúde a gente tem esse poder de levar sozinho, a gente tem que levar junto, são todos os setores juntos que chegam ao que foi o maior, a maior motivação desde sempre, que é a longevidade saudável. O tema, eu acho que todos nós que trabalhamos com saúde pública, a gente tem que ter essa preocupação. E essa temática, ela me veio há muitos anos atrás, mas com a área de elementos traçotóxicos. Eu fiz desde o meu mestrado, eu trabalho comecei o mestrado há nem sei quanto tempo atrás, trabalhando com mercúrio, e no doutorado, trabalhei com polônio radioativo, com chumbo radioativo, com polônio 210, e chumbo 210, e já iniciei concurso público e dei o encaminhamento quase que todo, apesar do laboratório onde eu trabalho ser um laboratório que trabalha muito com inovação, com segurança dos alimentos, com análises físico-químicas, a minha linha de pesquisa, na verdade, sempre foi mais vinculada à parte de elementos traçotóxicos. E aí, nessa leitura de artigos, que eu acredito que a gente tenha
essa característica, né, todo pesquisador, me veio um artigo de 2004, há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, bateu na minha mão um artigo que foi conduzido em 2004 por Thompson, a equipe de Thompson e colaboradores, que falava, eu acho que foi a primeira pessoa o primeiro pesquisador que cunhou, utilizou esse termo microplástico. E esse artigo ficou esquecido, não teve repercussão nenhuma. Uhum. E aí eu vi que o cara tinha chegado, né, com muito mérito, tinha alertado a comunidade científica a respeito do grande problema que era a contaminação por microplástico nos alimentos. E por que que isso me veio à mão? Na realidade, existe uma característica do microplástico que ele tem uma área superficial bem extensa, né, bem robusta, e ele apresenta algumas características como cargas superficiais, grupos funcionais, uma certa, digamos assim, rugosidade que favorece exatamente a absorção de elementos traço tóxicos. Então, esse trabalho, essa linha de pesquisa de trabalhar com microplástico, ela veio exatamente em função da parte relacionada aos elementos traço, né? A gente percebeu que o alimento que tinha a presença de microplástico, ele paralelamente tinha também uma concentração maior de elementos traço tóxico. E isso tudo está relacionado à nossa saúde, né? São moléculas tóxicas, então é óbvio que a gente traz essa preocupação. E daí nasceu a minha curiosidade. A minha curiosidade, ela sempre vem alinhada com vamos procurar quem trabalha efetivamente com isso, e aí eu me deparei com grupos aqui mesmo na própria Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Física, a qual me abriu, né, o laboratório, e hoje a gente está desenvolvendo um trabalho em parceria com o microplástico, que começou não muito tempo atrás, na realidade há bem pouco tempo atrás, há uns 2 anos, e isso tem sido de grande valia, eu acho que não só para o Instituto de Física, mas para a gente também, que trabalha com alimentos. Eu acho que são saberes diferentes e que se juntam para uma coisa maior, que eu acho que é a sociedade, né? A saúde da população. Sim. Então, é exatamente esse conceito de microplástico que as pessoas começam, quando você ouve o conceito, não sabe, e você acabou de relatar mais ou menos o que é, e aí a gente fica imaginando, né, como é que o microplástico entra no alimento, a partir da onde, né? A pessoa fica pensando, será que é pela embalagem? Será que é pelo processo? Como é que acontece isso, né? Esses microplásticos entram e acabam contaminando os alimentos, né? Essas partículas. Olha, eu vi há um tempo atrás uma capa de uma revista, de um exemplar da National Geographic, que me impactou muito, que é praticamente o planeta sendo coberto por plástico. Plástico é um material, né? Se a gente for definir o que é plástico, são pequenas partículas, são polímeros, né? Partículas sólidas polimétricas, e que são muito produzidas, né? Tá totalmente, o planeta todas as indústrias produzem, tudo precisa de plástico. E Para tudo que é tipo de para tudo. de indústria, né? Não só de alimentos, né? Não, para equipamentos, inclusive. Tudo. Se a gente olhar em volta da gente, eu acho que mais de 50% das coisas que estão ao nosso redor aqui são essas partículas sólidas poliméricas. São polímeros, são substâncias que são produzidas pela indústria, que ainda, né, a gente tem que aliar a essa situação o fato de que essas partículas, elas podem conter outras substâncias
que podem estar sendo agregadas a isso para melhorar o desempenho desses plásticos, né? E ainda diminuir custos. Então, a preocupação é muito maior, né? Do que são feitas esses plásticos, esses polímeros, que substâncias entram ali que podem estar relacionadas ao prejuízo da nossa saúde, da saúde da população. Né? Fora o problema que está relacionado à própria questão do polímero, né, que já é por si uma situação que causa prejuízo, o que tem de substância química ali, como é que eles são produzidos e que podem acarretar algum dano para a saúde da população. Então, não tem jeito. É um círculo que é infinito, né? Como a gente fala em algum momento, como é que essa rota, como é que isso vem? Uma indústria produz por uma infinidade de finalidades, isso vai para um centro produtor, para um comércio, as pessoas consomem isso de alguma forma, em variadas formas, e isso volta para o ambiente, no ambiente contamina tudo, solo, água, e volta para a gente a partir da alimentação. E dentro da gente vai sofrendo os efeitos, vai causando os efeitos, os malefícios. E isso tudo, o que é mais preocupante, que é silenciosamente, né? O que eu costumo abordar muito, que são essas doenças mal definidas da população contemporânea. Né? O quanto que silenciosamente isso vai causando malefícios. Né? O nosso organismo é uma máquina. São milhões de substâncias, de moléculas, de enzimas que silenciosamente estão agindo. Que o corpo acaba absorvendo, integrando, ou parte não é digerida, não se sabe, né? Porque não é especificamente, se a gente engole um fragmento de plástico, um pequeno fragmento, isso pode causar um monte de danos. Pode arranhar alguma membrana, esse fragmento pode ficar encistado, né, formar um cisto e eventualmente dar algum problema, levar algum problema. Mais especificamente, os nanoplásticos e os microplásticos, eles são microscópicos, são partículas muito diminutas, e ali está impregnado substâncias químicas. São essas substâncias químicas que a ciência está mais preocupada. É uma linha de pesquisa muito atual, então não se sabe ainda exatamente o dano, mas se sabe alguma coisa. E esses danos são exatamente aquilo que a gente se preocupa, né, a longo prazo. Sim, isso em relação, né, você estava falando sobre absorção, né, deve ter outros grupos também que estão trabalhando nessa questão da bioacumulação, da absorção, desses microplásticos, outros grupos devem ter já trabalhando nisso, nessas questões e alguns estudos de caso, né? Sim, a gente tem algumas coisas já, né? A gente já sabe que a comunidade científica mundial, se a gente for colocar aí em termos de concentração de artigos científicos, tem aumentado muito no mundo todo, né? Essa questão dos trabalhos com micro e nanoplástico. E muito já tem sido falado com as redes sociais. Hoje, a gente, eventualmente, pelos algoritmos, né, principalmente a gente que segue muitas redes sociais ligadas à ciência, a gente recebe muita informação. Então, já foi observado microplástico nas fezes, comprovando que tem alguma coisa, né, uma produção grande via alimentação, no sangue, no sêmen, na placenta, enfim. A gente já sabe que a comunidade científica já conseguiu evidenciar a presença desses microplásticos em vários sistemas, né? Sangue, fígado, pulmões, placenta, sistema reprodutivo, e é óbvio que isso aí sugere um risco de bioacumulação. Sim, aí você estava falando, né, interessante isso, né? Provavelmente nós
você trabalha com alimentos, né, está preocupado com essa questão da contaminação e acaba tendo um contato também com as questões clínicas, né? E tem algum exemplo já dessas questões, dessas contaminações, e até falando alguns órgãos específicos, você falou de órgãos específicos que pode causar algum tipo de risco, né? Potencial para a saúde? Tem sim, professor. Tem sim. A gente já tem evidência de inflamação intestinal, né? Essas partículas podem provocar lesões no intestino, alterar a permeabilidade da mucosa. Já tem evidência de que essas partículas causam uma mudança na microbiota intestinal. Isso é muito complicado em idoso, né, com a questão da disbiose. A gente tem o óbvio, né, o estresse oxidativo, isso aí é uma coisa que é muito uma fonte de preocupação muito grande, que aumenta os radicais livres e acaba gerando aí um certo, digamos, um desequilíbrio celular, né? A gente tem evidências de questões relacionadas ao aumento de doenças cardiovasculares, a questão de resposta inflamatória crônica, que é um grande problema em idoso também, a questão da citotoxicidade também é uma questão que causa muita preocupação, e fora a questão aí, principalmente em crianças, né, que é a questão relacionada a alterações genéticas e epigenéticas. Então, isso Uhum. aí é uma questão muito séria, né? A gente Eu não está ia, lidando... você comentou aí sobre crianças, é interessante, até era uma curiosidade, né? Porque devem existir algumas pessoas que são mais vulneráveis nessas situações, né? Pessoas, por exemplo, crianças, gestantes, idosos, né? Você citou idosos, né? Então existem alguns, Sim, algumas pessoas que são mais vulneráveis a essa situação. sim, tem sim, professor. A gente, de uma forma geral, eu acho que a gente tem esses grupos mais vulneráveis, são mais vulneráveis para uma série de situações. Então, os microplásticos não ficam de fora. A gente tem as crianças, que normalmente são um grupo mais vulnerável, né? Até em função dos fitalatos. Fitalatos é um tipo de molécula com uma toxicidade muito grande, e que as crianças acabam ficando mais expostas, crianças e fetos, né? Os fetos também, a partir da gestação. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente chama de translocação placentária, e causa efeito no desenvolvimento. A exemplo do que a gente já conhece do mercúrio também, que é uma linha de pesquisa que eu sigo essa há muito mais tempo. Então, a gente tem o grupo das gestantes e dos fetos, que são mais vulneráveis, as crianças e os lactentes, né, que tem uma maior ingestão relativa. A gente tem os idosos, por razões óbvias, né, tem o efeito cumulativo, aí a gente falou sobre a bioacumulação. Então, nos idosos, a gente ainda tem essa questão do efeito cumulativo e uma fragilidade imunológica, o que leva esse grupo a uma posição bastante complicada. E a gente ainda tem uma classe que não é muito comentada, mas que eu faço questão de colocar muito, que são as populações de baixa renda, principalmente as populações que consomem pescado como fonte de proteína principal. A gente tem uma linha de pesquisa aqui que está sendo muito ampliada, que é com peixe, como é sempre o meu queridinho, né? Eu gosto muito de trabalhar com pescado em todo o Brasil, né? Trabalho na Amazônia, trabalho no Centro-Oeste, trabalho no Sul, eu gosto muito, é uma paixão. E a gente vê que o pescado é um problema, né, em termos de microplástico. A gente precisa, de fato, de uma união maior para sensibilizar as organizações governamentais sobre essa problemática. E o Laboratório de Controle Físico-Químico aqui, a gente conversa muito sobre isso, aqui na Faculdade Veterinária da UF. Né? Eventualmente, a gente está alertando para essa situação do quanto a gente tem que entender que o pescado é uma ótima opção, mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito controle, porque também a gente tem acesso a muito tipo de contaminação via pescado. Então, é preciso uma união de todo mundo, de todos os setores,
para que a gente possa dirimir essa situação, né, de contaminação via pescado. Certo. Aí, você comentou de algumas comprovações científicas e algumas preocupações que já existem, alertas, e tem também as especulações que a gente chama de potencialidades, né, que ainda não se tem claramente, né, do que possa por exemplo, possa ocorrer com a contaminação por isso, por exemplo, algumas doenças que ainda não foram relacionadas a isso, né? Algumas especulações em relação a isso. Sim, se a gente, por exemplo, se a gente faz uma correlação com o próprio Mercúrio. Mercúrio, há quantos milhares de anos o mercúrio está sendo colocado como um dos elementos de maior toxicidade que tem? E até hoje a gente se depara com situações como a que tem acontecido na Amazônia e que não há uma sensibilidade para imenso problema que é o mercúrio a longo prazo na população infantil, na população de uma forma geral, na população saudável, para todo mundo. Imagina do microplástico. No microplástico vai demorar ainda muito tempo. E quem está alimentando isso e está colocando em evidência isso é a comunidade científica, que traz para a população e quer levar para a população e para todo mundo, né, a imenso problema que é o plástico no mundo. Né? A gente está perdendo, o homem está se dissociando desse equilíbrio. Em algum momento, isso vai explodir na saúde da população. A gente não tem a menor dúvida sobre isso. Em algum momento vai acontecer. Você estava até falando nas comprovações científicas, como é início, vamos dizer que é incipiente, de certa forma, né? Porque o grosso começou há pouco tempo desses estudos em relação a microplásticos, né? Desse tema. Então, as técnicas para detecção, né, para análise, como é que estão essa questão analítica dos microplásticos? Olha, o primeiro ponto crítico para isso são a indefinição de protocolos. Se a gente fizer um rastreamento para ver como é que isso se coloca aí nos artigos científicos, a gente vê que o primeiro ponto crítico é como fazer a etapa primária, que é a digestão das amostras. Tem uma infinidade de protocolos para a gente iniciar o processo de detecção, que é remover a matriz orgânica daquela matriz alimentar que a gente está trabalhando, e aí começa o problema, porque cada matriz se comporta diferente com relação à infinidade de protocolos de digestão que tem. Então, aqui na UF, quando nós começamos, nós colocamos um monte de protocolo em cima da bancada do laboratório e começamos a testar todos. Vamos ver qual se aplica, e não é olhar no microscópio eletrônico para ver o que restou daquilo ali em termos de digestão. Filtro é outro problema. A maioria das pessoas, eu conheço vários pesquisadores que tentaram filtro de celulose para fazer a etapa de filtração, porque a gente tem uma etapa de digestão química, depois uma etapa de filtração. Essa filtração não é qualquer filtro que pode ser utilizado. Se a gente usa um filtro de celulose, chega na parte de avaliar aquilo e colocar a parte instrumental, analítica, não dá certo. A gente vai ver um monte de fibra de celulose lá e vai achar que aquilo é microplástico. Então, é outro gargalo. E ainda o gargalo analítico, né? Quando chega no instrumento, qual é o instrumento ideal? Se a gente abre aí um artigo científico, a gente vai ver que cada grupo usa um. Mas existe aquele que é o padrão ouro. E o padrão ouro, né, nesse momento, é o Raman, a espectroscopia Raman e o microfitir, né, que são os dois mais adequados para a gente evidenciar essas partículas. E ainda tem um detalhe:
não é o equipamento, é o equipamento com a biblioteca espectral, porque senão você não sabe quem é a substância que está ali. Sim, então tem que ter o padrão, vai ter que ter o padrão lá, vai ter que ter a biblioteca, que vai analisar em cima daqueles elementos que fazem parte daquele microplástico, né? Não propriamente o microplástico, mas quais são os elementos que estão ali? Exatamente. Quais são as partículas? Porque a gente faz a digestão, né, filtra, e aí a gente visualiza, por exemplo, a primeira coisa, coloca no estereomicroscópio lá. Aí você vai evidenciar partícula vermelha, azul, preta, uma fibra, e aí você começa, a gente conseguiu digerir, a gente consegue contar lá quantas partículas tem. Isso a gente faz em um dia. Agora, o problema maior é ter um equipamento, que aqui quem tem é o Instituto de Física, o professor Roberto Meigicos, aqui do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, e que tem um equipamento excelente, com uma biblioteca espectral imensa, que é o ideal para a gente falar, olha, essa fibra aqui, ela tem o produto, a substância tal. Então, aí sim, aí você chega e a um finalmente, né? E não só fazer a contabilização das partículas que estão ali, e aí sugere que essa cor pode ser uma substância tal, aquela pode ser outra substância, não é por aí. Então, o nosso padrão ouro é exatamente o Raman e o microfitir. É o que a gente tem de mais expressivo e mais robusto, né, para trabalhar, fazer pesquisas com microplástico. Porque a gente consegue comparar com o espectro de referência. Então, isso aqui é um PET, aquilo ali é um terafitalato, enfim, a gente consegue identificar a partir dos espectros de referência que tem no sistema, né, a substância que é composta e que tem ali, que pode gerar um mal para o consumidor, né, para quem estiver consumindo aquele alimento. Obviamente. Interessante. E dentro desse aspecto, agora, a gente falou muito de problema, né, que é o problema, que a professora busca também ver onde estão essas contaminações para poder atacar, olha, para fazer orientações. Bom, como é que vai fazer? Existe já alguma coisa de trabalho pensando em alternativas para reduzir em determinados setores? Existe um setor que tem mais problema de contaminação? Ou uma área, por exemplo, nós estamos falando ali você falou de pescado. É uma área extremamente problemática? Ou os alimentos que são processados é um problema? Existe aí já pensando em alternativas para reduzir esse problema com o uso, por exemplo, de materiais plásticos, tanto para embalagem, tanto nos sistemas de processo, para diminuir essa liberação de microplásticos e, consequentemente, nós não termos um alimento processado ou mesmo no alimento como um pescado. Existe já alguma coisa em termos de alternativa, orientação? O que tem de alternativa? Olha, no papel existe tudo. Bom, primeiro respondendo à questão relacionada a áreas, tem áreas mais complicadas, sim. Todas as áreas que são ambientes mais lênticos, por exemplo, com relação ao pescado, ambientes mais lênticos, como eu vou falar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Uma circulação de água é menor, então é óbvio que é uma área urbana, então áreas urbanas são mais complicadas, ambientes lênticos são mais complicados, né? Tudo que tem uma densidade maior, populacional, industrial, é mais complicado, né? São ambientes de risco. Com relação a essas alternativas, elas existem sim, né? Tem vários materiais alternativos para embalagens que podem ser utilizados para reduzir o uso de microplástico. A gente tem aí os biopolímeros naturais, como amido, quitosana. Quitosana é a minha queridinha, né? A gente está fazendo um trabalho com quitosana, que até num exemplo de economia circular, tentando fazer um piloto no município de Maricá, com economia circular, numa produção de P&D aí da UF com a prefeitura de Maricá, que está dando muito certo, né? Existe uma
uma situação que a gente quer levar até essa situação que a gente está falando, que é um material alternativo para embalagem. Eles têm produção de tilápia e camarão, e a gente está utilizando toda a casca desse camarão para fazer um biofilme para ser utilizado para aumentar a validade comercial do filé da tilápia. E os resíduos da tilápia a gente está fazendo biofertilizante. Então, a gente está fazendo um exemplo de economia circular, né, piloto, que possa sensibilizar o mundo, sei lá, né, se isso é possível, eu sou sonhadora demais, mas que pode sensibilizar o mundo que isso é possível. Um exemplo de economia circular é possível. Então, sim, isso é um projeto piloto e pode ser replicado, né, nessa ideia, né? Então, aí, né, é um exemplo, a quitosana é um exemplo, alginatos, tem os bioplásticos microbianos também constituem outro exemplo, os nanocompósitos, filmes comestíveis, solúveis. No papel, professor, a gente tem um monte de coisa, né? O problema é, de fato, o ponto crítico é sensibilizar a indústria de que isso é interessante, que eles também são responsáveis pela vida, né, pela longevidade saudável da nossa população, e eu já digo até mais, da população mundial, né, não é uma questão específica aí do Brasil, da população mundial. Sim. Você tocou em algo que eu ia perguntar, que era comentar, né? Que seria a questão da indústria, porque nós, na área de alimentos, nós lidamos muito com a questão da indústria, e é muito importante, né, ciência e tecnologia agroindustrial. Então, a indústria, como é que a indústria está vendo isso? Como é que tem sido o posicionamento em relação às ações que estão sendo feitas pela academia, como o trabalho de vocês, do grupo de vocês, o seu trabalho, e a questão de políticas públicas? Como é que a indústria está se posicionando em relação a isso? Olha, a indústria, de uma forma geral, já tem, né? Já existe algumas soluções, né, que podem ser aplicadas industrialmente para, por exemplo, filtrar os microplásticos, né? A gente tem aí, por exemplo, membranas de ultrafiltração, nanofiltração. Em alguns países isso já é fato. Tem os filtros de areia, filtro com carvão ativado, um processo de coagulação, filtração, né? Filtros específicos para a indústria têxtil, isso eu acho muito importante. A gente tem como um dos problemas maiores na área de microplástico, são as fibras, de uma forma geral, o nosso maior ponto crítico, e a gente está lidando com uma situação que eu acho bastante complicada, que é essa moda, né, desses tecidos mais baratos, sintéticos, né, como o poliéster, que faz essa fast fashion, né, moda rápida, que você usa e joga fora, usa e joga fora, e constituem um dos maiores problemas atuais, né? Então, existem alguns países no mundo que já fazem uso de filtros específicos para essas fibras, né, em lavanderias industriais, que é um ponto crítico, né? Lavar roupa numa própria máquina de lavar, o que joga fora de fibra é uma coisa absurda. Então, já existe em alguns países, como, por exemplo, a França, já colocou como lei, né, a utilização desses filtros em lavanderias industriais e até nas próprias máquinas de lavar. Acho que a partir de 2025, eu acho que o limite é 2025, no final do ano agora, para que toda máquina de lavar tenha esse tipo de filtro para filtrar a eliminação, para diminuir a eliminação dessas fibras no ambiente. Porque vai para a água de esgoto, né? Exatamente, e aí vai para tudo quanto é lugar, vai para a água, vai para a terra, e aí a gente, mas a terra é problema sim, a gente se fizer pegar aqui, em qualquer plantação aqui ao redor, e coletar uma amostra de terra, a gente vai ver a quantidade de fragmentos de microplástico que existe ali. Nas grandes cidades deve ser
um acúmulo bastante grande mesmo. Muito grande. E ainda como emergente, né, de inovação emergente aí, em termos de indústria, a gente ainda tem o filtro eletrostático, né, que tem sido comentado aí em artigo científico, em legislação, nas discussões, isso também, biorremediação, que é outra situação que Maricá está fazendo também no sistema lagunar, né, que é o uso de micro-organismos que degradam polímeros específicos, né? Uhum. A própria quitosana também tem essa peculiaridade, né? Então, com relação assim à questão mundial, a gente tem aí uma forte cooperação entre indústria, academia e governo, né, principalmente Europa e Estados Unidos. No Brasil ainda é muito incipiente, infelizmente, né, existem algumas iniciativas aí nesse contexto, mas essas iniciativas são muito pontuais entre universidades e algumas empresas, não tem regulação específica que estimule essa integração plena, que é um problema também. E a tendência, digamos assim, é o avanço das negociações que existe aí, que é um tratado global da ONU, né? Com relação ao uso do plástico, e a pressão da Agenda 2030 e aí os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Mas que possa ser, é o que eu sempre alerto, um engajamento multissetorial, e não uma coisa de papel. E no momento em que isso ficar específico para papel, nada funciona. Então, o que tem que ser é virar... Se fica somente na agenda, não anda. Não dá, né? Ficar na agenda de papel aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, o outro não adianta nada. Tem que vir por nossa, né? Dentro das nossas ações, das nossas atitudes, é você fazer, é você ser o exemplo, é você não estar preocupada somente com produzir um artigo bonito, mas que faça um trabalho de extensão também, que possa sensibilizar a população, que possa levar um pouquinho do que você está fazendo, que é o teu papel de estudar, para a população também, né? Por exemplo, essa parte legal, a gente tem uma fragilidade muito grande. O Brasil mesmo, né? A gente não tem ainda nenhuma regulamentação específica para microplástico. E eu não consigo entender o porquê disso. Né? Se todo mundo está vendo que o mundo está cheio de plástico, como a gente não vai regulamentar? Não tem como, né? É interessante você abordar isso, né? Que esse é o diálogo da sociedade civil organizada com o poder público, né? Porque para isso nós temos que ter políticas públicas e regulamentação, né? Alguns países estão fazendo individualmente ou em regional, como você citou, o caso da França, né? Mas nós, em termos assim de sociedade, agora abordando mais essa questão aí de o que vamos fazer, né? Você já apontou alguns caminhos, algumas ideias sobre isso, né? Quais seriam essas políticas públicas, quais seriam as regulamentações, né? E como, né, poderia ser discutidas, algumas coisas você já apontou. Nós poderíamos fazer talvez um grupo de discussão para isso, no Brasil, em relação a essa questão, né? Mesmo que nós não tenhamos ainda, vamos dizer assim, uma ação global, poderíamos ou não? Deveríamos, não só poderíamos, como deveríamos. Isso seria uma obrigação que daria para a gente a oportunidade de transparência e de rastreabilidade, né? Sugerindo, colocando a situação de fato do jeito que ela é. Não adianta a gente investir, olha a quantidade de situações, se a gente fala que a população de menor poder aquisitivo é um grupo de risco, e é exatamente a que usa o Sistema Único de Saúde, apesar de eu acho excelente o SUS, né, eu acho que é um exemplo mundial, mas a gente mesmo, com as nossas políticas, a gente sobrecarrega esse Sistema Único de Saúde, né? Quando a gente não se preocupa com essas doenças mal definidas,
E aí a população, a gente aposenta, entra na terceira idade, e aí não vai mais nem conseguir usufruir dessa terceira idade, porque vai ser uma terceira idade cheia de problema de saúde, com doenças crônicas, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde, deixando de aproveitar a nossa terceira idade. Então, a gente tem o dever de fazer esse grupo de estudo e sensibilizar para que haja aí uma sintonia melhor entre poder público, entre grupos de pesquisa, cada um tem o seu lugar, para que a gente possa ter regulamentação específica que a gente não tem, para que a gente consolide esses programas, dessas políticas gerais desse tipo de resíduo, né? Apesar de já haver uma política nacional, acho que desde 2010, se eu não me engano, de resíduo sólido, mas não faz nenhuma menção aos microplásticos, né? Sensibilizar a indústria também, né, com relação ao uso consciente dessas alternativas todas, né? Então, tem um monte de coisa que tem que ser discutida, tem muita coisa. Em termos, você comentou sobre a questão dessa qualidade da alimentação, não só em termos, né, de contaminações, né, a própria orientação para alimentação saudável, para segurança, no caso, né, não só no volume, mas estamos falando em qualidade da alimentação, e isso envolve as questões de alimentos que podem trazer contaminantes, né? Então, você trabalha com mercúrio, sempre trabalhou, aliás, com temáticas assim que são bem nevrálgicas em relação à segurança de alimentos, e essa do microplástico também é uma questão de saúde, então impacta diretamente. O alimento, ele sempre impacta. A velha frase do que a gente come, né, acaba sendo o que nós somos, é que, na verdade, também influencia no que nós vamos ser a partir disso, a nossa saúde vai ser, né? Então, é bastante importante esse destaque que a professora faz, porque o sistema de saúde também, que nós temos, que é espetacular, né? Vamos dizer assim, em relação a todos que existem no mundo, talvez seja o melhor que exista, não que seja o ideal, mas é o melhor. Agradece, né? Então, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte, nós pesquisadores, eu digo, o professor está fazendo a nossa parte em relação a isso, de trabalharmos essa questão da qualidade alimentar. E uma dessas é a questão das contaminações, que são invisíveis. Exatamente, são essas doenças mal definidas, porque quando a gente trabalha com segurança dos alimentos, você come um alimento contaminado com uma bactéria patogênica, você tem um mal-estar, você tem uma diarreia, você tem uma dor de cabeça, tem vômitos. Agora, você come um alimento que tenha qualquer um desses elementos traço tóxico, você não sente absolutamente nada, vida que segue. Você almoça e vai para o seu trabalho. Esse é o maior problema, porque a longo prazo ele está se bioacumulando. E as nossas enzimas, aquelas enzimas, né, as sirtuínas, que estão ali defendendo como um exército o nosso genoma, elas qualquer momento elas vão se cansar também. E aí, no momento que elas se cansam, que elas envelhecem, todo essa agressão chega no nosso genoma, chega nos nossos órgãos. E aí a doença se faz aonde? Na terceira idade. A terceira idade que é para a gente jogar baralho na praia, que é para bater papo com os amigos. Isso que é o ponto crítico da situação. Eu tenho uma diabetes 2, eu tenho uma hipertensão, eu tenho um Alzheimer, um Parkinson. Gente, o quanto disso pode estar ligado a essas moléculas invisíveis, ao microplástico, aos elementos tóxicos, ao mercúrio na Amazônia. Né? Como que vai ser da população, quantidade de situações carcinogênicas que podem estar envolvidas nisso? Para mim é muito complicado, muito complicado. A gente tem o que fazer, os caminhos estão aí. Sim.
E o Não, caminho, até onde eu vejo, é inovação aberta, que já esse termo Open Innovation já existe há muito tempo. Vamos aplicar esse termo, juntar a indústria com a universidade. O exemplo que eu sempre dou, que eu acho muito bacaninha, é o Panela Nestlé, né, que envolve um processo de inovação aberta que deu sucesso. Vamos juntar a indústria com a universidade, né, para a gente fazer aquilo que tem que ser feito, para que a população sinta os efeitos disso, porque senão a gente só fica produzindo artigo, colocando no nosso lápis. Esse, para mim, não é só o caminho. Faz Exatamente. parte também, é a nossa obrigação, mas não é só isso. Não é só isso. Só isso. Então, aqui a gente já falou de algumas coisas que, por exemplo, posicionamento da gestão pública, né, das políticas públicas, um pouco do posicionamento da indústria, como consumidores, né, nós falamos como pesquisadores, como consumidores, o que você acha que nós podemos fazer ouvindo esta conversa, né, no dia a dia? O que nós poderíamos, além de exigir, por exemplo, que nós somos exigentes, ou participar lá do programa de cocriação com a Nestlé, né, que é o Panela, né, que é para quem não conhece, né, a Nestlé tem esse programa muito interessante de inovação, que é a coparticipação, né, os consumidores participam da inovação e podem exigir isso também, né? Como você acha que os consumidores podem atuar junto com a... Eu acho que, primeiro, eu tenho uma ideia bastante complicada de consumidor, porque quando eu converso com os meus pares aqui, amigos que são advogados, amigos que são da portaria, aqui, que tomam conta do meu prédio, eu vejo uma enorme diferença. A nossa mente é muito tendenciosa, né? Então, eu não posso exigir. Eu já vi amigos advogados falarem coisas sobre alimento que são completamente dissociadas da realidade. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é sensibilizar, é informar, uma campanha de informação, né, sobre os reais perigos. Se a pessoa já sabe, aí sim ela vai tomar a posição, mas sem ela ter esse conhecimento é difícil. Então, a primeira coisa, eu acho que é uma campanha de informação sobre toda essa parte de poluentes químicos. A gente fala muito em poluente físico, em perigo biológico, e o químico sempre fica escamoteado. Então, dificilmente eles têm esse acesso. Uma vez tendo acesso, ele sozinho também, é lógico que o consumidor tem uma força que ele não faz ideia, mas ele pode tomar atitudes. Por exemplo, cada um individualmente. Eu faço toda a separação do meu lixo e levo para reciclagem. A gente tem uma taxa de reciclagem minúscula, minúscula. E cada um, aqui no meu prédio, por exemplo, não tem. O meu prédio antigo, todo mundo fazia isso, com óleo, vinha o carro do óleo uma vez por semana, levava, com lixo plástico, a gente tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana e pegava do prédio inteiro. Aonde eu estou atualmente, ninguém faz isso, não existe, e é prédio, digamos assim, de classe média alta. O que eu faço individualmente? Eu boto no meu carro e levo para Itatiaia, que é a cidade onde a minha mãe mora. Lá tem um setor de reciclagem muito grande. Eu paro o carro e deixo lá os meus sacos. Então, essa é uma situação. Mas o que eu vejo também, Luciano, é uma situação, eu já vi várias vezes um comentário, por exemplo, é um grande gargalo que a gente tem é sacola plástica em mercado. E eu já vi, isso é um problema. Mas o que aconteceu? Qual foi a alternativa? Eu já vi várias vezes, eu como consumidora, fazendo compra no mercado, uma pessoa fala assim, eu não vou pagar por saquinho plástico nenhum, eu trago a minha eco bag e jogo dentro um monte de saco. O arroz está embalado em saco plástico, o feijão está embalado em saco plástico, o meu iogurte está em plástico, tudo está em plástico, por que eu tenho que pagar a sacolinha plástica? Então, são situações que você pensa, poxa,
o consumidor não é um desinformado, ele está alinhado, ele tem neurônio também. Né? As sinapses dele estão funcionando, por que tem que recair e a pessoa tem? É óbvio, eu faço, eu levo a minha eco bag, várias. Meu carro é uma verdadeira zona, uma bagunça, cheia de cacareco. Agora, eu também entendo o lado dele. Como assim ele paga por aquilo para colocar dentro daquilo que ele está pagando um monte de coisa embalada em plástico? Né? Que, se você olhar para a prateleira do supermercado, a gente vai ver lá. Agora, outra coisa, as nossas roupas. Aonde que são as roupas mais baratas? Exatamente aquela que está escrito na etiqueta, 100% poliéster. Se poliéster é uma praga no mundo, é um verdadeiro problema, é uma coisa sintética, até para a saúde, é horrível, não deixa a gente, tampa os nossos poros, elimina uma quantidade de resíduo na natureza absurda, mas é o barato, faz parte da moda rápida, né? Nada de economia circular, é dentro da gente, cada um de nós, a gente entender que a gente está num planeta pequenininho. Quando a gente olha para essa imensidão que é o universo, isso uma hora vai dar problema. Agora, em algum momento já está dando problema. Os problemas já estão acontecendo. Né? Basta a gente ter olhos de quem quer ver. Sim. E isso começa por aí, né? Como a coisa é rápida e a questão econômica é mais importante, acaba se deixando passar. Você falava ali das sacolas plásticas, né? Em inúmeros estados, em inúmeros municípios se tentou, né, fazer a substituição disso. Em alguns não deu muito certo. Talvez, né, tentaram também tendo que obrigar a pagar pela sacola plástica para fazer uma questão educacional, para fazer uma orientação. A população tem pessoas que ainda são bastante resistentes a isso, né? A questão também da coleta seletiva, alguns estados já estão mais avançados, outros menos. Isso aí é um ponto crítico, professor. Então, estávamos falando das políticas públicas, eu acho que é algo que tem que ser política pública e não muito isolado, né? Tem que ser uma questão de conscientização coletiva. Sim, é todo mundo junto. É não dissociar, é juntar organizações sanitárias com políticas públicas, com sociedade, com campanhas. Aí sim dá certo. Eu acho indústrias. E as indústrias. E as indústrias, sim. Estão altamente interessadas nisso, né? Sim, fazer design. Nós temos profissionais muito capacitados para investimento em design de embalagens sustentáveis, investimento em filtros, em biopolímeros, logística reversa, transparência, atuar com transparência, com rastreabilidade, fazer, né, estabelecer os processos de inovação aberta, que é um caminho, e alinhar as ações de cada um de nós, a indústria e todos os setores, sociedade, com a Agenda 2030, porque isso fortalece a cadeia alimentar, que é o nosso grande sonho, é a cadeia alimentar fortalecida, agindo com tudo que a gente estuda. Então, a própria indústria, ela não é obrigada, quem está lá tocando uma indústria não tem a expertise que a gente tem aqui, cada um de nós dentro da academia. A academia é para uma coisa, a indústria é para outra. Agora, vamos juntar isso, essas forças. Eu acho que juntando essas forças, que é o que a gente está fazendo em Maricá, vamos juntar isso, gente. Vamos fazer isso, pelo menos, mostrar que dá certo. Depois, para implementar, fica por conta de política. Isso é uma política aplicada mesmo. Mas a gente precisa mostrar que dá certo. Isso é nosso papel. Demonstrar os projetos e os cases, né, de sucesso que tem, porque apenas apontar não adianta. Nós temos que mostrar os cases de sucesso que funcionam realmente. E eu acho que para isso é o que eu falo, a inovação aberta. O caminho é inovação aberta. Ótimo isso. Porque a indústria, ela
consegue participar desse mais intensamente, ela pode sentir isso do próprio consumidor. Sim, o dono da Esse indústria é um ser humano. É um ser humano que também, se ele não se atentar para essa situação, ele também está envolvido nesse contexto. Ele também está silenciosamente dentro dele, né? Essas moléculas estão agindo, porque até respirando. Pra você ter uma ideia, Luciano, o ambiente que a gente faz análise de microplástico só pode ter 2 pessoas e a roupa tem que ser 100% algodão, porque senão dá tudo errado, os filtros ficam totalmente poluídos. Interessante isso. Exatamente. Para nós termos uma ideia do quão impactante é. As roupas, o jaleco que a gente usa nessa sala tem que ser jaleco, aquele amassado que a gente não consegue passar de jeito nenhum, 100% algodão. E 2 pessoas no máximo. Se a gente fizer uma análise aqui nesse ar agora, né, no ambiente onde você está, do ambiente onde eu estou, a gente vai evidenciar nanopartículas inúmeras. Então, é a gente sensibilizar para isso. É a gente ter o olhar cuidadoso e consciente com relação a isso. Muito bacana. Professora, o papo ele vai mais longe, se quisermos, né? Mas o dia todo. vai o dia todo, porque você provavelmente tem muita coisa que já estudou, que já tem de exemplo e que pode colocar para todo mundo, né? Mas a gente tentou abordar de uma maneira que o meio científico, que o meio industrial, que os consumidores possam ter um pouquinho de informação a respeito desse tema, que, como a gente falou, é silencioso, mas ele existe. Tá aí. Ele pode não se manifestar agora, mas pode estar sendo acumulado para se manifestar, não às vezes de forma isolada, mas por um conjunto de coisas, né? Porque não é só o microplástico, hoje nós temos um problema sério também de outras contaminações, você mesmo indicou, né? Então, nós podemos ter um dos elementos que estão batendo a nossa porta para chamar a nossa atenção. Exatamente, é a consciência. É chamar para a consciência. Exatamente. Professora Eliane, a professora Eliane da Universidade da Federal Fluminense, privilégio a professora, aprender sobre o tema. O privilégio foi totalmente meu. Para quem quiser se aprofundar com o tema, professora, tem alguma indicação, livro, artigos? Nós vamos deixar também depois essas indicações suas na descrição aí dos nossos materiais que vamos publicar nas redes, mas o que você recomenda aí? Professor, o que eu recomendo é o que hoje em dia está disponível em todos os internet, tudo, os artigos científicos agora com essa tendência do acesso aberto, né? Qualquer um pode ler informações, todas as legislações estão disponíveis na internet, os países que mais poluem, a nossa taxa de reciclagem, os artigos mais alinhados. Eu posso colocar alguns artigos depois de ponta, a gente tem aí alguns artigos agora com essa tendência de revisão sistemática com meta-análise, a gente, né, às vezes tem essa possibilidade de ler um artigo, né, que o pesquisador está trabalhando com 50, com uma faixa de tempo, então isso facilita muito, às vezes, a leitura, e isso está totalmente disponível. Na realidade, eu posso dar algumas sugestões aí, mas no nosso mundo atual, os acessos a informações está muito facilitado, muito facilitado. Livro não tem ainda um livro de referência a respeito dessa temática, o que tem é muito incipiente ainda, mas os artigos científicos de 5 anos para cá estão, assim, no mundo todo, estão bombando. E aqui no Brasil, mais específico aí, algumas faculdades federais, né, que estão produzindo um maior número de papers relacionados aí à temática do microplástico, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, do Paraná, do Rio, a UFRJ, a UF,
e algumas outras, né, estão fazendo bastante pesquisa com microplástico, mas está tudo disponível aí na internet. Eu posso deixar depois aí na descrição alguns artigos que eu acho mais fáceis, mas está bem fácil hoje em dia. Ótimo. Tem alguns clássicos, né? Artigos clássicos. Você olhou muito Thomson, que foi um dos primeiros, Thomson foi o precursor de tudo, 2004. É interessante. 2004 ele estava lá pontuando e ninguém deu o valor dele. Pois é. Batido. Nós vamos... A professora vai nos disponibilizar, nós vamos colocar na descrição aí alguns principais, né? Que a professora acha interessante para quem estiver interessado e começar ou nunca ouviu falar, pelo menos se interar sobre o assunto, ou até mesmo como indicação de colega, né? Pode ter colegas já trabalhando com esta área, mas está no início, ou em alguma região específica, algum produto específico. Como a professora trabalha com bastante questão de pescado, pode ter outros trabalhando em outras áreas no microplástico, né? Então, esse compartilhamento ele é bastante interessante. E fique à vontade para, eu vou dizer, né? Fique à vontade para entrar em contato com a professora, né? Sim, claro. Pode colocar meu e-mail aí, não tem problema nenhum. Vamos deixar na descrição. Nesse tema altamente relevante. Professora, muito obrigado mais uma vez. E obrigado ao nosso público que nos viu, nos assistiu. E pode deixar nos comentários aí alguma pergunta, ou mesmo entrar em contato direto com a professora, ou com o nosso canal, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, nas nossas plataformas, porque esse trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho que não tem fins lucrativos, é um trabalho voluntário da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, desses dois programas de pós-graduação, PCTA e PPGTAL, né, da UTFPR, do IFRJ, em parceria sempre com os centros de pesquisa, com as universidades federais, que têm este papel de fazer esse trabalho, de pesquisar, de trazer soluções e tentar desenvolver, no caso de ciência e tecnologia de alimentos, produção de alimento seguro, produção de alimentos que venham a contribuir com a nossa saúde, que foi o caso de hoje. Nós nos sentimos orgulhosos disso, que é o nosso papel como servidores públicos, como professores, como pesquisadores. Muito obrigado a todos. Acompanhem nas plataformas a RTA Podcast, acompanhem nossos pesquisadores que aqui vêm conversar conosco nas redes sociais. E nós vamos lembrar sempre a nossa velha frase: o conhecimento alimenta o futuro. Um grande abraço a todos.